Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Queria cumprimentar e dar boa noite para a Sábata, para a Carla. Nós estamos super felizes e honrados de ter vocês aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindas. Estamos super ansiosos para aprender com vocês. Eu queria começar esse bate-papo, primeiro pedindo para vocês se apresentarem com aquilo que não está no currículo, porque acho que o pessoal já fez o seu papel e o trabalho de ir no LinkedIn, de entender, a gente compartilhou a mini bio de vocês, onde vocês estudaram. Então, vou começar com a Sábata, tá? Sábata, para quem não te conhece, para aquilo que não está no currículo, quem é você? E depois a gente passa para a Carla. Bom, já vou começar com o Sassá. Boa. Meu nome já é bem complexo, então quem quiser me chamar de Sassá, fica à vontade. Bom, Sassá, vegetariana, mãe de pet, tenho 2 cachorros que são os meus filhos. Quem trabalha comigo sabe que o tempo todo eles invadem as conferências e são aí a minha alegria dentro de casa. Fitness, né? Consegui manter a minha vida fitness mesmo em quarentena, montei uma mini academia aqui em casa e consegui manter o ritmo. Inclusive, essa música é a primeira que toca todos os dias dos meus treinos, por isso que eu acho que o Spotify até colocou aí como a mais ouvida. O que mais? Adoro viajar, adoro tirar foto, fiz até um curso, né, uma vez de fotografia, enfim, uma diversão mesmo. E acho que é isso, assim, o que não me conhecem, né? Mais ou menos isso. Do que já conhece, o que está no currículo, enfim, a gente vai conversar um pouco aqui também, mas é isso. Tá ótimo, boas informações. Eu não conhecia pessoalmente tanto. Show de bola, legal, obrigado. Sassá, boa. E você, Carla? Bom, vou começar imitando a Sassá, né, que começou com o apelido. Meu apelido, por ser carioca, é Carlinha, mas podem me chamar de Cá, de Carlinha, de Carla, como vocês quiserem. Sou muito extrovertida, gosto de estar sorrindo mesmo nos momentos difíceis. Eu acho que a gente tem que enfrentar a vida dessa forma. Adoro viajar, é um combustível para mim, mesmo que às vezes viagem canse a gente, né? A gente tira férias do trabalho e depois precisa tirar férias das férias, mas adoro conhecer lugares novos. Morei grande parte da minha vida no Rio, mas já morei em Nova York, já morei na Itália, e estou aqui em São Paulo 2 anos, amando morar aqui. E uma outra curiosidade sobre mim sou apaixonada pelo meu trabalho, não consigo trabalhar em um local ou fazendo alguma coisa que eu não sinta aquela vontade mesmo de fazer. E tudo que eu fiz na minha vida, sempre, e eu digo isso porque eu sei que tem muitos jovens aqui que acho que se beneficiariam dessa dica, tudo que eu já fiz, gente, já fui garçonete, já fui maquiadora, já fiz de tudo, mas tudo que eu fiz super bem feito para ser melhor naquilo que eu poderia fazer. Eu acho que isso me representa muito. Boa, show de bola. Obrigado pela introdução, Carlinha e Sassá. Ontem a gente teve um bate-papo bem legal sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, área do cliente, o que é experiência, o que é sucesso, o que é suporte, o que é atendimento. A gente discutiu muita coisa e, sem dúvida nenhuma, a gente aprendeu demais. Eu queria começar com uma pergunta simples, porque não tem certo e errado, né, no que é a área de clientes ou sucesso do cliente, experiência do cliente. Eu queria que vocês definissem o papel da área de clientes em geral na concepção de vocês, começando agora com a Carla e depois indo para a Sábata. Na minha concepção, e eu trabalho com essa área há muito tempo, então eu consegui ver a evolução, né? Mas sendo bem rápida. A área de clientes é uma área que, primeiro, engloba a empresa toda, tá? Ela não é só um ponto de entrada, né? Toda empresa, ela vende algum produto ou um serviço para alguém. Esse alguém é um cliente, né? Seja ele uma empresa ou uma pessoa física. E aí, quando a gente fala em experiência do cliente ou relacionamento com o cliente ou qualquer outro termo, é pensar em como garantir que essa experiência, ou seja, esse contato, seja ele qual for, que o cliente vai ter com você, seja incrível, seja o melhor possível. Seja um contato que não necessite de contato, ou seja, uma compra ou até uma resolução de problema que se possa resolver sozinho, ou até no pior dos casos em que que o seu cliente vai precisar de ajuda, que essa experiência seja rápida, seja fácil, seja fluida. Eu acho que é isso, é pensar em como garantir que esse cliente vai ficar realmente feliz com a experiência que tem com a sua empresa. Boa, obrigado, Carla. E você, Sassá?
Bom, pegando o gancho aí da Carlinha, já somos friends, lembrando que todos nós somos clientes, né? Em algum momento da vida, todos nós somos clientes, seja para comprar produtos ou serviços. Então, quando a gente fala de atendimento, a gente tem que levar em consideração que o atendimento não é só aquele de saque, de call center, né? A partir do momento que você vai em um restaurante e alguém está ali para te servir, né? Isso é atendimento. Então, a gente precisa abrir primeiro a nossa mente para o que é, de fato, atendimento e não ficar preso somente a essa questão, né, de telefone, enfim. Hoje, né, na Recarga Pay, o que a gente tem muito, né, dentro da nossa área, o nosso propósito é gerar um relacionamento de confiança com os nossos clientes, né? Bem como a Carlinha falou, seja ele pelo meio do atendimento ou pelo autoatendimento, né? Cada vez mais a gente precisa facilitar a vida do cliente primeiro, para que ele não entre em contato, para que ele não tenha necessidade de entrar em contato. Então, aí o objetivo de você ter um produto e um serviço que realmente faça sentido e que funcione para o cliente, e que se em algum momento esse serviço ou produto ele, né, falhe, enfim, o cliente precisa de um suporte, que ele consiga ou resolver sozinho pelo autoatendimento, ou então que ele tenha a solução dele de uma maneira muito próxima e respeitosa e principalmente ali ágil por parte do time de atendimento. Então, acho que o que eu tenho de resumo da minha visão hoje é realmente gerar um relacionamento de confiança. Legal. E acho que vai muito de encontro com o que a gente discutiu ontem. Se a gente olha para o mercado hoje, a gente tem empresas como Recarga Pay, como Zendesk, nas suas áreas de atuação, né? Zendesk, software, Recarga Pay, serviços financeiros através, né, de um aplicativo móvel e etc. Se a gente olha, né, para o mundo de vocês, se não tem a Recarga Pay, eu tenho talvez 2, 3, 4 opções. Se eu não tenho a Zendesk, eu tenho 2, 3, 4 opções. O que vai me manter fiel àquela marca? O que vai fazer com que eu consuma, interaja e me mantenha com essa relação? Eu acho que passa por vários fatores que vocês trouxeram, mas principalmente pela relação de confiança e valor agregado. Qual que é o valor agregado que eu gero para o meu cliente? Como eu trago para ele benefícios? E muitos desses benefícios e valores agregados vão passar pela área de experiência do cliente. E ontem a gente chegou numa conclusão de que a área de experiência do cliente não é uma unidade isolada do negócio, é parte da cultura da empresa, é parte do DNA da empresa. Porque se eu estou falando com o time da Sábata, na Recarga Pay, e depois vou falar com uma área financeira, ou com uma área de estorno, ou com uma área de tecnologia, se eu tive um problema no aplicativo, todos, naquele momento, são pessoas e profissionais de experiência do cliente. Porque senão eu causo fricção. E nesse momento de fricção, eu vou começar a considerar outras oportunidades, outras empresas. Tem um estudo do Gartner, que a gente até falou um pouquinho sobre isso, que 84% dos consumidores tendem a mudar de uma marca para outra se eles têm experiências ruins, né? Então, aqui está a importância de olhar cada vez mais para a experiência e para o sucesso do cliente. Entendendo que o cliente, por si só, não é uma transação isolada, não é um momento de uma compra e venda específica, e sim de uma relação de longo prazo, e quanto mais o cliente permanecer no meu aplicativo, no meu software, no caso da Zendesk, a probabilidade dele falar mais, dele comprar de novo, dele indicar, é maior, né? Então, obrigado por trazerem esses pontos de vocês. Uma coisa que a gente discutiu ontem foi sobre várias possibilidades de atuação. Então, por exemplo, o Ivan contou um pouquinho da estrutura, da organização de sucesso do cliente da Zendesk, o Rodrigo comentou um pouquinho da Recarga Pay. Eu queria aprofundar com vocês um pouquinho onde é que vocês atuam na área, né? Qual que é a sua área e o seu papel, né? Qual que é o papel da sua área, do seu papel? Então, onde é que vocês estão naquela caixinha, ou nas caixinhas, né, da organização que é a experiência do cliente, e o papel de vocês? E eu vou começar com a Carla agora e depois a gente passa para a Sábata, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu sou executiva de Customer Success da Zendesk, né? Qual é o meu papel como executiva de Customer Success? É garantir que os meus clientes, eu tenho uma carteira específica de clientes, que eles utilizem ao máximo
extraiam ao máximo as ferramentas que eles têm hoje da Zendesk. Então, os produtos que eles adquiriram, os serviços que eles adquiriram, que eles extraiam o máximo de valor desses produtos, desses serviços, tá? E por que isso? Por si só, apenas para eles serem clientes contentes? Não. É claro que um cliente contente, ele vai permanecer cliente, né? Ele vai falar da sua empresa para outros clientes. Então, a gente está falando aqui de retenção, de crescimento e também de melhoria contínua, tá? Para que esse cliente feliz, contente, que enxergue o valor da sua empresa, consiga ser referência para outros, seja pela construção de um caso de sucesso, seja por por uma conversa, né, de influência, que a gente tem hoje esse universo de networking. Então, esse é o meu papel hoje na Zendesk, meu propósito, e eu estou encaixada dentro do time de CX da Zendesk, né? E quais são as outras posições, além de Customer Success, que englobam CX, que englobam Customer Experience na Zendesk? O time técnico, que vai atender questões, dúvidas, problemas, erros na ferramenta, tá? Que é o suporte, é o time de suporte da Zendesk. O time de vendas, o time comercial, que vai ter também uma relação direta com o cliente, seja para crescer o relacionamento, seja em alguma renegociação. O time de treinamento e capacitação, e o time de atuações, a gente chama de professional services, é um time que vai atuar junto à sua empresa para construir melhorias contínuas, tá? Esse time engloba hoje o time de CX da Zendesk, que tem relacionamento direto com o cliente. Dentro da Zendesk, também temos times de CX, que não vão ter um contato tão direto com o cliente, mas que vão trabalhar em produto, tá? Em melhoria de produto, em garantir que a voz do cliente está sendo ouvida, está sendo priorizada, e todo aquele roadmap, ou seja, todo aqueles projetos de melhoria, sejam de melhorias de produtos já existentes ou criação de novos produtos e serviços, sejam priorizadas de acordo com o que os nossos clientes estão precisando. Boa. Eu queria, na verdade, fazer umas perguntas em cima disso, Carly, depois a gente vai para a Sassá. Tá bom? Você trouxe alguns pontos importantes, né? Você comentou das métricas, e eu quero já aprofundar um pouquinho nisso, mas antes eu só queria fazer um destaque e uma pergunta. Você mencionou áreas de CX que não tocam o cliente, áreas de produto, que estão priorizando o lançamento de funcionalidades, que estão, enfim, priorizando melhorias na experiência do produto, que não necessariamente vão falar com o cliente, mas que impactam diretamente na experiência dele, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das habilidades e competências que um profissional, por exemplo, na Zendesk, que vai atuar em diferentes áreas de apoio, com diferentes times, precisa ter, tanto numa parte mais técnica de clientes, experiência e sucesso do cliente, como qualquer outra competência e habilidade que é importante para alguém que atua numa área de clientes, atuando com diferentes stakeholders e pessoas interessadas. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que alguns skills importantes para quem lida com clientes, né? Seja diretamente ou seja, né, dentro, acho que do outro lado da moeda, já dentro da empresa, mas também atuando com esse foco. Primeiro, empatia. Como a Saba também falou no início da nossa conversa, todos somos clientes. Então, pode ser que uma funcionalidade funcione super bem para o processo da empresa, mas será que é a melhor construção para o cliente? Será que aquele botão que está ali na extrema direita da tela é o primeiro lugar que o cliente vai olhar? Ou o ideal seria que ele estivesse na extrema esquerda, né? Então, acho que empatia é se olhar como cliente também enxergando aquele produto. Eu faço isso muitas vezes, assim, esse exercício, né? Isso aqui funciona, mas não é o ideal, né? E pensar dessa forma. Não preciso receber um feedback de um cliente me dizendo isso. Eu, como cliente, já identifiquei. Então, acho que essa empatia de se colocar no lugar do cliente. Segundo, liderança, né? Você precisa liderar e tomar as rédeas de algumas situações necessárias para um melhor atendimento ao seu cliente ou aos seus clientes como um todo, tá? Eu acho que a simpatia está ligada com isso. Então, aquilo que você acredita que, de fato, vai ter um impacto maior para o seu cliente, quem que você pode envolver ali? Quem que você pode influenciar para garantir que isso vai ser feito, que vai ser priorizado, né? Pensamento criativo, né? É o famoso pensar fora da caixa. Isso é super importante, né? O beabá, ele pode ser construído de diversas formas. Então, para você conseguir
oferecer uma melhor solução para o seu cliente, é importante que você entenda o que ele precisa e reconstruir, né, o que a solução oferece, pensando em N cenários para conseguir oferecer a melhor solução para ele, tá? Eu acho que isso é super importante também. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para tentar materializar para as pessoas. De onde vem esse pensar fora da caixa? Você consegue trazer talvez um exemplo prático do que é pensar fora da caixa num cliente da Zendesk ou para um cliente da Zendesk? Sim, eu não vou conseguir dar um exemplo específico, tá? Mas são situações que eu passo no meu dia a dia. Vamos dizer que o meu cliente tem uma dor específica, tá? É um processo bem complexo dele e ele não consegue enxergar como traduzir isso dentro da Zendesk, ou seja, como encaixar isso dentro das funcionalidades que a Zendesk tem hoje. E aí, o que eu faço? Eu entendo bem o que ele precisa, às vezes até converso com outros profissionais da empresa, agentes de suporte para entender a dor, volto para dentro de casa e tento reconectar as soluções, né? Então, eu posso ter 3 soluções que seguem caminhos diferentes, mas será que essa solução em conjunto com essa, com uma conclusão da terceira, poderia entregar aquilo que meu cliente precisa, ou pelo menos muito, muito próximo daquilo que meu cliente precisa? Então, eu acho que é não aceitar um não como resposta, no sentido de não entender que se funciona assim, não é porque funciona só assim. Às vezes você consegue ter outras formas de trabalhar e atender aquilo que o seu cliente precisa. Pode ser que não, tá? Pode ser que exista uma situação que realmente não tenha como, mas é muito comum que a gente consiga, sim, estudando, testando e realmente mergulhando na questão do cliente, de oferecer novas soluções. Boa. E eu queria destacar o que você trouxe. Acho que o primeiro ponto aqui é entender muito bem a dor do cliente, o desafio do cliente, o que ele espera, o que ele, enfim, tem de desafios. Depois você trouxe um ponto super importante que é trazer para dentro de casa, né? E a partir daí se conectar com outras pessoas, outras áreas que podem juntos propor uma solução. Eu acho que o pensar fora da caixa, pessoal, e aí eu não quero somente trazer para uma área de experiência do cliente, mas para a sua carreira. O pensar fora da caixa, ele vem do repertório, daquilo que você estuda, lê, discute, aprende. Então, a gente não tem que ficar única, exclusivamente focado em uma área só, em um conhecimento só. Eu gosto disso, eu vou fazer isso para sempre, eu só vou falar sobre isso. Pensa, discute e atua em outras coisas que vão te trazer repertórios e que em algum momento vão conectar em possíveis oportunidades, movimentações, promoções, etc. Obrigado, Carla. Você trouxe bastante insight aqui para a gente. Aí eu queria passar para a Sassá. E aí depois a gente vai trocando, tá? E fica à vontade para me cortar aqui, puxar e vocês, enfim, trazerem o que vocês quiserem. Hoje, Sassá, só para entender, o que é a sua área, qual que é o seu papel, o que uma pessoa que atua no seu time faz no dia a dia, só para a gente tentar materializar um pouco aqui também. Tá bom. Bom, primeiro eu entrei na Recarga Pay em 2019 e quando eu entrei, eu brinco que tudo era mato, tá, gente? Porque realmente era uma micro equipe. A gente saiu de um cenário de Customer Support para um cenário de Customer Experience e aí há uma diferença que é a inclusão do cliente no centro de tudo, né? De realmente ser Customer Centric, e hoje a gente parte para Customer Journey, né? O que é o Customer Journey? É a jornada completa do cliente. Então, seja lá no início, quando ele faz o cadastro, até o uso do aplicativo, enfim, é toda a jornada dele no uso do aplicativo. Então, hoje, dentro de CJ, né, a gente apelida aí como CJ, nós temos a minha área, que é a área de atendimento nível 1, são atendimentos de primeira instância, tá? São os atendimentos que entram pelo Fale Conosco, enfim, agora a gente está implementando alguns novos canais, então são tudo que é primeira instância. Nós temos o atendimento de nível 2, tudo que é segunda instância, né? Reclame Aqui, Procon, JEC, mídias sociais. Nós temos também a equipe de melhoria contínua, que é, assim, uma parceira indispensável, acho que em qualquer empresa, a gente precisa de melhoria contínua. Se a gente não tem melhoria contínua atuando com treinamentos, capacitações, monitorias, né?
nos auxiliando na construção de processos, revisão de processos, né? Acompanhando e ouvindo ali a voz do cliente, né? Uma coisa é você escutar ali a reclamação do cliente no atendimento, outra coisa você acompanhar não só a reclamação, mas o que gerou, né? A causa raiz daquilo que gerou o contato do cliente. Nós temos também a área de planejamento e projetos, é o que eu falo, toda e qualquer alteração ou novo projeto que a gente precisa colocar para rodar, por exemplo, atualmente atendimento offline, quero colocar um atendimento online, não é um botão, não é algo simples de se fazer. Então a gente tem uma área, uma equipe dedicada para fazer toda a construção disso junto com a gente. E a gente também tem recém-chegada, é a área do comercial, B2B também somou a equipe de CJ agora, então a gente tem também não só o perfil de cliente B2C, mas também toda a questão de captação de clientes B2B, né, para também dar mais impulso para o negócio. Quando a gente fala especificamente ali de N1, que é a área que eu gerencio hoje, o nosso principal objetivo é resolver o problema, né? Como bem o Tavares disse ontem, cara, é resolver o problema, é resolver rápido, é deixar o cliente feliz, ou se por acaso ele não saia feliz, mas que pelo menos o problema dele tenha sido resolvido e que a gente consiga, de alguma maneira, dar mais um voto de confiança para que ele continue, né, negociando com a gente, porque a gente precisa tomar muito cuidado, Flávio, porque assim, existem alguns perfis de cliente. Eu, Sassá, sou o perfil de cliente que, se eu tenho algum problema, ou eu não sou bem atendida, eu não volto. Então, esse é o cliente que é um perigoso, né? Porque o cara não te dá nem a oportunidade de você tentar resgatar ou ajudá-lo, né? Resgatar ali a confiança. Então, tudo que entra hoje ali em atendimento para a gente é uma oportunidade que a gente tem de resgatar e de fazer esse cliente ter uma visão diferente, né? Se por acaso ele passou por alguma situação ruim. O nosso principal objetivo ali é resolver, e com base nessas situações a gente também caminhar para a questão de melhoria, né? Foi o que a Carlinha comentou. Putz, será que produto, para produto, né? Pessoal de produto, não estou aqui para criticar ninguém, mas a partir do momento que é criado um produto, né? Óbvio, é teu filho, você idealiza, ele é perfeito para você, né? Mas você sabe como funciona. O óbvio, ele só é óbvio aos olhos treinados. E a gente está falando de gente que sequer usou alguns aplicativos de celular na vida e resolveu baixar ali o aplicativo e usar, então tem que pensar, é o que eu falo. Gente, vocês têm que explicar as coisas como se vocês estivessem explicando para sua mãe, para sua avó, enfim, para a gente lá da geração antiga. Então tem que ser realmente no beabá. Hoje é isso que também eu peço, né, muito ali para o pessoal, a questão da empatia, você identificar o perfil do cliente que você está conversando. E eu sou muito chata com isso, porque eu falo, se o cliente está te mandando uma linha, não manda um texto para ele. Ele é um perfil mais objetivo, né? Tenta ser objetivo com ele. Agora, se o cara te manda um textão, não manda uma linha, porque você também não vai, né, causar o impacto que ele deseja ali na questão do atendimento. E aí, enfim, eu falo que CJ ele é um ecossistema, tá tudo interligado, né? Um ali colaborando com o outro, e por isso que quando a gente fala de atendimento, acha que é só a cadeira do especialista, o cara que está ali na linha de frente atendendo, não. O impacto que ele tem no ecossistema completo, assim, é muito gigantesco, porque imagina só, o assistente, o especialista está realizando um atendimento e aí, de repente, ele identificou uma falha no processo. Se o cara passa isso adiante, né, a gente tem ali uma oportunidade de melhoria, olha, vamos acertar esse ponto aqui, a gente vai, né, ter um impacto mais positivo com o cliente. Agora, se ele não passa, ele simplesmente segue, né, a vida ou a rotina dele ali, putz, olha a oportunidade que a gente está perdendo, né? E aí, pegando o gancho do que você pergunta sobre o que a gente gostaria, né, o que eu pelo menos tenho aí de exigência, vamos dizer, em relação a perfil, cara, é um perfil inconformado. Aquele cara que tem um inconformismo de, putz, por que que é assim, né? Por que que estamos recebendo tanto contato sobre esse problema e eu estou só respondendo isso e continuo entrando, né? A questão que a Carlinha comentou de criatividade, eu acho que
Criatividade é uma palavra que na cabeça das pessoas é como se você tivesse que criar algo novo, gente. Não é, sabe? Não é, é diferente. É com as ferramentas que você tem, é buscar alternativas diferentes, né? Para dar uma solução ali para o seu cliente, né? Então, seja uma sugestão de melhoria de processo, uma sugestão de melhoria de texto no aplicativo. Mas olha, acho que esse texto está muito confuso. Estou percebendo que está entrando muita dúvida sobre esse tópico aqui. Beleza, vamos parar e vamos revisar. Então, acho que, em resumo, é isso. O ponto é, CX hoje é a voz do cliente. É o que eu falo muito para os POs. Gente, escuta a gente. Não é que CX é chato, é que nós somos a voz do cliente. A gente está aqui para repassar o que ele está tendo de dificuldade, né? Então, acho que, em resumo, aí é isso. Não, resumiu bem ontem. Obrigado, Sassá, por trazer esses pontos. Ontem mesmo a gente falou sobre o papel do advogado do cliente. As áreas de clientes como jornada, experiência, sucesso, são advogados dos clientes internamente. Então, é nosso papel, enfim, advogar por eles, pedir recurso, pedir apoio. Você comentou sobre 3 coisas, né? E eu queria destacar um pouquinho aqui, até para ficar mais materializado na cabeça das pessoas, até da transformação que a Recarga Pay passou no conceito clientes. Vocês comentaram sobre ser uma empresa no passado, lá quando começou Customer Support, e aí se me corrija se eu estiver errado, tá? O Customer Support mais reativo, né? Mais assim, apagando incêndio, recebendo ali ticket, tendo que endereçar por problemas. Nada proativo e nada pensado, tendo o cliente como prioridade nas tomadas de decisão de negócio. Quando a gente fala de customer centric, a gente está falando das tomadas de decisão de negócios e de áreas, sempre colocando o cliente no centro, né? O customer centric. Então, eu vou tomar essa decisão, legal, mas qual é o impacto negativo ou positivo dessa decisão no meu cliente, na experiência dele, na fidelização, no valor gerado, né, para ele? Customer centric. E aí, quando você fala de jornada, customer journey, a gente está falando de olhar para a jornada como um todo, né? Desde a entrada, por onde ele passa, aplicativo, inscrição, login, tudo que envolve a jornada dele, desde suporte, vendas, atendimento, aplicativo. É mais ou menos nessa linha? Exatamente, é isso. É Boa. a jornada completa, literalmente. Boa, boa. Posso fazer Show um de bola. adendo, Flávio, em Por relação a esse favor, o tempo é de assunto? vocês, por favor. Até poucos anos atrás, eu vivenciei algo que hoje em dia é inaceitável quando a gente pensa em customer centric, em CX, né, em empresas que têm esse intuito de ter esse olhar para o cliente, tá? Que foi o seguinte, eu era gerente de relacionamento com o cliente nessa empresa e eu fui chamada em cima da hora para uma reunião onde era, na verdade, a conclusão de um projeto que era sexta-feira. O projeto ia ser lançado na segunda. E aí lembraram de chamar a gerente de relacionamento com o cliente para, então, explicar a mudança que já havia sido aprovada, homologada, testada e implementada, né? Iria ali para o Go Live na segunda-feira. Então, time de produtos, time técnico, time de operação, todos os times, né, internos da empresa participando de N reuniões sobre aquilo até chegar na implementação. E aí, quando eu vi o processo, eu fiquei apavorada, porque era um processo que, para a empresa, internamente, seria muito bacana, né, otimizaria muitos recursos, mas para o cliente final seria muito ruim, muito negativo. E aí eu coloquei ali a minha opinião, foi ouvida, mas não tinha mais o que fazer, o produto já estava pronto, né? Então, esse é um exemplo de como não fazer, né? Porque em qualquer momento, quando a gente fala de jornada do cliente, qualquer situação em que o cliente possa ter uma experiência boa ou ruim com a sua empresa, né? Então, são os vários pontos de conexão que o seu cliente vai ter com você, seus diferentes clientes, né? Se algum desses pontos for mal construído, isso vai gerar um grande problema. E para reverter, talvez seja difícil demais ou tarde demais. Então, hoje em dia não tem mais espaço para isso. Hoje em dia, a voz do cliente, como
como a Sábata falou, ela precisa estar envolvida em tudo, mesmo que inicialmente não se pense nisso, né? Então, precisa se pensar, porque quase tudo vai envolver o cliente. Quase tudo. Sem dúvida nenhuma, até porque sem clientes ou sem clientes felizes, não existe negócio, não existe emprego, não existe, enfim, pagar os boletos, né? E eu queria só destacar um pouquinho do que vocês trouxeram das competências. A Carlinha comentou sobre liderança, e liderança não necessariamente, pessoal, é ter a cadeira de gestor, a cadeira de diretor, mas liderar primeiramente a sua carreira. Você tem que estar envolvido em alguma coisa que você, enfim, acredita, que você, enfim, vive, falando, puxa vida, gera o valor. Então, a liderança vem da iniciativa, a capacidade de ver um problema, e mesmo que ele não seja seu, fala assim, deixa que eu vou resolver, né? Eu acho que aqui a gente consegue resolver muitos dos problemas que a gente tem. 90% dos problemas que a gente enfrenta, pessoal, vem das decisões erradas ou falta de iniciativa que nós temos, tá bom? Então, isso é super importante de destacar. E a Sábata comentou sobre o inconformismo, que eu acho que tem ligação com esse conceito de liderança, mas sempre dá para melhorar, pessoal. Sempre dá para evoluir, para progredir, para encontrar algo melhor. E quando a gente fala da área de cliente, a gente tem que colocar a pauta do cliente em primeiro lugar. Dá para melhorar para o cliente, dá para melhorar para a experiência dele, para a rentabilidade dele, para economizar o tempo dele ou fazer com que ele tenha um tempo melhor gasto com a gente, como a gente discutiu ontem. Então, super obrigado. Carla, você comentou sobre 3 métricas, né, do seu trabalho principais. Eu queria só recapitular e depois eu vou pedir para a Sábata contar um pouquinho das métricas. Como é que vocês mensuram? O que é sucesso para talvez alguém que atue como sucesso do cliente ou uma operação de sucesso do cliente? Você mencionou, Carlinha, que o seu trabalho ele é mensurado por retenção, crescimento e melhoria contínua. O que significa na prática? Na prática, retenção significa que o cliente vai permanecer com você e feliz, enxergando valor. Né, não é só ficar por ficar, ele tem que querer ficar, né? Ele tem que querer ficar, ele tem que acreditar que aquele é o melhor lugar para ele, até porque ele não está preso, hoje ninguém está preso a lugar nenhum, né? O cliente, por mais que ele tenha um contrato, ele pode muito bem já prever a data que aquele contrato vai terminar e já escolher algum outro fornecedor nesse caso, né? Então, retenção é isso, é garantir que o cliente vai acreditar na sua solução como a melhor solução para ele, então enxergar o valor disso, tá? Que no fundo se traduz em retorno do investimento, né? Mas a gente fala em retorno do investimento em algumas conversas com algumas pessoas, com alguns executivos. No dia a dia, é realmente enxergar o valor, e o valor vai depender de empresa para empresa, de cliente para cliente. Eu posso ter um cliente que tem uma meta estratégica super importante naquele ano, né? Valor para ele é ele atingir aquilo ou superar aquela meta, né? Para outro cliente pode ser outra. Então, a retenção está muito ligada a isso. O crescimento é, de fato, o cliente perceber que não só ele acredita muito na sua empresa, né? Como ele deseja adquirir novos produtos ou novas soluções, ou seja, ele está pronto para crescer junto com a sua empresa, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, então a gente está sempre lançando novos produtos, novos serviços. É claro que nem tudo vai servir para todos, mas se um cliente ele percebe que realmente ele acredita naquele relacionamento, ele tem confiança e você passa credibilidade, ele entende que, de repente, um produto novo pode ser interessante, pode se tornar estratégico para ele também. Essa sinergia é a sinergia perfeita. É uma sinergia que o cliente acredita tanto na sua empresa e nas suas recomendações que ele faz uma aposta, né? E, de repente, parte desse valor que ele vai enxergar no futuro, essa meta que ele vai construir, está ligada àquilo que você está dizendo que o mercado está fazendo, que é um bom direcionamento para uma empresa como a dele. E aí o terceiro ponto, melhoria contínua, porque existem algumas situações em que o cliente está super evoluído, ele está atendendo já a todas as metas, né? Então, ele chegou ao 100%? Impossível, não existe 100%. A gente sempre precisa pensar no futuro, né? Como o mercado está se comportando, o que outras empresas estão fazendo, não só empresas concorrentes, mas empresas que são hoje modelos, né, no mercado de CX, mesmo que sejam empresas com negócios totalmente diferentes
Então, eu posso ser uma empresa de varejo que estou olhando para uma empresa de finanças, de banking, e vejo, opa, a experiência que eles estão proporcionando é muito bacana. Eu quero poder proporcionar uma experiência assim para os meus clientes também, né? E aí que entra a melhoria contínua, é olhar para o mercado e entender, meus indicadores estão ótimos, mas o que será que eu posso melhorar? O que será que eu posso fazer diferente para encantar meus clientes e aí sim me destacar ainda mais? Boa, boa. Show, show. Obrigado, Carlinha. Tabata, quais são outras métricas? Imagino que vocês tenham essas métricas, mas tem algumas outras métricas. Quais são, talvez, as 3, 4 principais métricas que você olha no seu dia a dia para saber se o cliente está feliz, se o time está performando, até para aqueles que querem, de alguma forma, entrar numa área de atendimento, experiência e sucesso do cliente? Já que falamos, né, da nossa missão resolver problema, nós temos uma métrica de resolutividade, né, e essa métrica é o próprio cliente que nos dá a informação de foi resolvido sim ou não. Legal. Então, ali a gente tem, e aí a gente consegue, através dessa métrica, ter uma abertura de se essa nota de resolvido ou não está de acordo com atendimento, com o tempo de solução, com a questão do produto ou serviço ou em relação ao aplicativo. Então, aí a gente consegue ver se realmente é uma oportunidade dentro ali de casa, de atendimento CX, ou se é algo relacionado a produto, que nos dá insumo para depois, né, levar isso adiante para os POs. Outra, que é a nossa ali do dia a dia, a top 1, que é NPS, é recomendação do cliente, né, em relação ao atendimento que a gente presta. E aí, quando a gente fala NPS, tem outras variantes, né, de NPS de atendimento, NPS transacional, enfim, que aí você já vai medir o cenário ali 360 em relação à recomendação do cliente. A gente tem também CSAT, né, um primo ali do NPS, que aí é realmente em relação à satisfação ao atendimento. Lá no Recarga Pay, por exemplo, no time de nível 1 a gente mede com NPS, em N2 a gente tem algumas variações, já incluindo C7. E uma outra que também nos dá muito assim alerta para saber como as coisas estão caminhando é o contact rate, que é o percentual de atendimentos recebidos contra a quantidade de transações que a gente tem hoje no aplicativo. Ou seja, do 100% que eu tenho ali de transações acontecendo no aplicativo, qual é o percentual que está me gerando contato? Então, isso eu já consigo também ter um cheiro de o quanto realmente está sendo efetivo toda a prestação de serviços que o aplicativo tem. Então, esses, ao meu ver, assim, são os que mais nos chamam a atenção, que mais nos ajudam a identificar se alguma coisa está saindo, tendo algum tipo de desvio ali. Boa, excelente, muito bom. Eu queria, na verdade, passar para algumas dicas específicas de carreira, como migrar, e eu também quero trazer muitas perguntas do público. Ontem a gente acabou comendo bola, só que antes eu já vou tirar foto, nossa foto, pode ser? Nossa foto, esse é o momento que vocês... Aí, ó. E olha só o que eu vou colocar na foto, Tabata. Ó, ó. Ah, olha Ó, só! 1, 2, 3 e... Foi. Tiramos aqui. Não estava combinado, tá bom? Vocês sabem que eu sou um sub-influencer no Instagram, tá bom? Então, queria depois alguma permuta. Brincadeira. Eu queria, na verdade, trazer uma pergunta bem legal e eu queria incentivar as pessoas a mandarem as suas perguntas, tá bom? O Rafael perguntou o seguinte: como gerar valor após uma experiência negativa muito forte, uma experiência negativa de um cliente? Vocês já tiveram alguma experiência, Tabata, Carla? Como é que a gente reverte, né, esse jogo? A gente muda o jogo de uma experiência negativa para tornar ele, por que não, num cliente novamente, num fã da marca. Vocês têm algum insight sobre isso? Tenho. É bem difícil, tá? Quando a gente fala disso, porque idealmente deve ser visto o caso a caso, né? E para isso acontecer, a empresa precisa ter uma área de qualidade muito, muito assertiva, né? Que vai olhar para o todo, tanto no indicador que a Sassá falou, ou nos indicadores de satisfação, que ali já vai direcionar bastante em termos do que precisa ser melhorado, mas também
pontualmente, aqueles clientes que demonstraram uma insatisfação bem negativa, todas as insatisfações são negativas, mas aquelas mais impactantes é tratar o caso a caso e realmente entender o que aconteceu naquela jornada e como eu posso demonstrar para ele que ele importa para a minha empresa. Então, assim, como fazer, isso vai depender, né, dos processos da empresa, enfim, e do caso ocorrido, mas às vezes até uma ligação, mandar algo para aquele cliente, né, se você estiver vendendo um produto, por exemplo, né, se o cliente reclamou de um produto, manda para ele uma cartinha dizendo o quanto que ele é importante, o quanto que a gente ficou triste com a experiência negativa que ele teve, a gente não quer que isso aconteça de novo, e aí manda um brinde, um presente, alguma coisa. Claro, é difícil sim, principalmente em empresas muito grandes, porque aí a gente está falando do caso a caso, mas é aí que a gente encanta os clientes e que a gente faz a diferença. Então, a probabilidade de um cliente que ficou mega insatisfeito, se ele tiver um tratamento em que ele se sinta especial, a probabilidade dele postar isso, dele colocar isso, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, nossa, eu tive uma experiência ruim, mas olha só o que aconteceu, olha que surpresa bacana que eu recebi, e isso acontece com frequência. É um exemplo difícil, mas muitas empresas hoje atuam dessa forma. Boa. Complementando, eu acho que é a questão de você, de alguma maneira, surpreender o cliente, né? Então, por exemplo, voltando hoje, atendimento da Recarga API, basicamente offline, por e-mail. Então, pegar ali e ligar para esse cliente que está habituado somente ao atendimento por e-mail já é uma surpresa. E aí você já quebra, de uma certa forma, a barreira ali. Outras alternativas, né, como a Carla comentou, você pode convidar o cliente a testar novamente o produto, né? Você pode fazer esse convite sem algum tipo de valor envolvido, ou então, dependendo da situação, disponibilizar um cupom, né, algum crédito, para mostrar para ele que, olha, estamos investindo em você para que você passe novamente pela experiência de uso do nosso aplicativo, né, e que seja uma experiência bem-sucedida, né? Estou dando aqui o voto de confiança porque você pode sim transacionar pelo nosso aplicativo e vai dar tudo certo. Então, uma das alternativas que a gente também usa é basicamente essa, né? Então, é o que eu falo para os especialistas, assim, não estou falando em rasgar dinheiro ou algo assim, mas existem maneiras de você conseguir tentar resgatar esse cliente. Boa, boa, legal, show de bola. E a gente tem várias experiências e vários cases públicos, né, de casos que foram revertidos de forma brilhante e que os clientes, enfim, se tornaram fãs, se tornaram fiéis àquela marca e a gente tem que mitigar, a verdade é que a gente tem que antecipar, né, mitigar e fazer com que essas interações ou ações, mesmo que necessárias, elas não sejam necessárias, se nós fizermos o nosso papel. Mas obrigado por trazerem. Essa foi uma pergunta do Rafael Alves. Obrigado, Rafael, pela pergunta. O Sandro Ricardo, ele fez uma pergunta, e aí eu queria trazer para vocês duas, tá? Ele disse o seguinte, acho que muitos de nós não entendemos o cliente brasileiro, até porque os métodos de aprendizagem de Customer Experience são absolutamente americanizados. As referências de estudos são, em sua maioria, nos Estados Unidos. Vocês concordam, não? Como é que vocês enxergam isso? Eu concordo, sim. Eu acho que eu posso falar de Brasil, né? Não tanto de América Latina, mas né, da nossa cultura aqui, Brasil. O americano ele é muito pragmático, né? Ele é muito preto no branco. E a gente está muito mais acostumado com autosserviço que a gente, né? Muito mais acostumado a procurar a resposta sozinho. A gente tende a olhar para o cenário de uma forma mais complexa. Então, o nosso, né, normalmente, e aí digo por experiência, clientes brasileiros, eles, claro, estão aumentando cada vez mais essa tendência de autosserviço, então isso está entrando também na nossa cultura, mas ainda tem aquele medo de, será que eu entendi errado? Aí, será eu li o que está escrito, mas será que é isso mesmo? Ah, não, eu vou confirmar para ver se realmente é isso. E aí, dependendo da relação cliente-empresa,
se a gente vai falando de um banco, né, de, sei lá, vou fazer alguma pergunta para o meu banco, vou fazer uma transação, isso pode me gerar insegurança, né? Então, sim, eu acho que sim, que realmente nós temos um perfil diferenciado, um perfil mais que quer confirmar antes de fazer, né? Mas isso aos poucos está mudando, né? Então, de certa forma, sim, somos influenciados já há muitos anos, mas nesse sentido estamos sendo influenciados no pragmatismo americano, de olhar e acreditar que se está escrito, eu vou seguir, eu vou fazer e vai dar tudo certo. Boa, boa. Eu tive uma experiência anterior, né? Trabalhei numa empresa também que prestava atendimento para países latinos e assim, e há uma diferença cultural, né, grande assim, falando, por exemplo, da Argentina. Os argentinos são super diretos, então, quando eu li uma resposta, né, do atendimento ali da Argentina, eu falava, gente, mas que grosseria, né? Para mim soava como grosseiro, mas não, para eles está tudo bem. E aí o perfil do brasileiro é aquela coisa mais camaradagem, né? Então hoje se você tem ali uma resposta muito robótica, né? Muito, como disse a Carla, o preto no branco, isso pode soar, né? De certa forma, nossa, que grosseiro ou que robótico, não deu atenção para o meu problema, enfim. E também tem essa questão da auto ali, afirmação. Eu tenho a necessidade de confirmar se aquela informação. O brasileiro ele é meio desconfiado, talvez porque pela questão cultural, tem algumas promoções, aí fica tudo nas letras miúdas, assim, qualquer coisa que você vá comprar. E aí tem essa questão de eu preciso confirmar se está certo. Então, realmente, tem situações que a gente recebe lá em CX um contato só para o cliente confirmar uma informação que ele leu. E a gente, isso é isso mesmo, ah, tá bom. E aí a gente já fica pensando, meu, como que a gente consegue melhorar essa comunicação para que ele não tenha essa necessidade de confirmar com a gente que o que está escrito ali é verdade. Boa, boa. Gostei muito. Excelente. Tem uma pergunta aqui, legal, do Williston, que ele comentou o seguinte: se possível, comente. Por que não vemos grandes corporações, aquelas que monopolizam o mercado, dar voz ao cliente e não se preocupam com a área de relacionamento com o cliente? Vocês acham que a gente vive nessa era ou tem mudado? Minha opinião é que tem mudado, né? E eu já conto por quê, mas eu queria ouvir de vocês. E aí está um ponto, né? Acho que a área de clientes como um todo sempre foi muito mal vista, né? Foi feito um estudo, talvez há uns 2, 3 anos atrás, que foi perguntado para os consumidores se eles tivessem a opção de estar no trânsito, parado no trânsito, ou falando com uma área de call center, o que eles preferiam. Mais de 50% dos entrevistados preferiam estar no trânsito, ouvindo a playlist da Sábata, que é alto nível, né? E não falando com uma área de call center. Como é que vocês enxergam isso? Ainda assim, tem muito disso, ou a gente passa por uma transformação no que é a área de cliente, empresas, mesmo aquelas que monopolizam, estando um pouquinho mais focadas? Eu entendo, né, o comentário, o ponto de vista, e concordo. Vamos pensar que as empresas que monopolizam, né, essas empresas muito grandes, normalmente, tem exceções, mas normalmente são empresas que existem há muitos anos, há décadas. Isso quer dizer que elas estão bastante engessadas. Concordo com o Flávio também que isso está mudando, porque no momento em que você tem referências incríveis de relacionamento com o cliente, de experiência do cliente, essas empresas mais jurássicas, mais engessadas, precisam se movimentar, né? Precisam fazer diferente. Mas isso é muito novo. Esse exemplo que eu falei para vocês, de que, né, a minha área de relacionamento com o cliente foi sinalizada, na verdade, informada sobre uma mudança que seria terrível para a experiência, isso aconteceu há 3 anos atrás. Uma empresa global, uma empresa enorme. Então, é muito novo isso. É muito novo esse olhar com foco em cliente, customer-centric. Então, concordo, e eu acho que isso acontece justamente por serem empresas que estão no mercado há muito tempo e ainda tem muitos silos, né? Muitos processos antiquados, mas isso está se transformando. Boa, boa. Eu agrego aí o fator internet. Hoje, enfim, lá no passado, se você compra um produto, o produto vem quebrado, você reclama na tua casa, você reclama ali com a tua vizinhança.
Hoje em dia, né, o alcance dessa informação por mídia social é um absurdo. Então, você tem aí empresas tendo as suas ações despencando porque, sei lá, igual o Cristiano Ronaldo colocou a latinha de Coca-Cola de lado lá e, puf, Coca-Cola caiu. E assim, eu agrego muito a isso. Hoje, a circulação da informação está muito mais rápida. Então, como a Carla disse, são empresas que são mais engessadas, mas se elas não se atualizarem, se elas não acompanharem, né, a velocidade como é as informações que correm pela internet, cara, é um risco para a imagem assim absurdo. É por isso que hoje, dentro de atendimento, a gente tem não só o atendimento de nível 1, mas a gente tem o N2, a segunda instância, que é justamente mídia social. É a galera que está responsável em acompanhar os comentários, em não deixar aquela coisinha de repente estourar. Boa. Então, acho que é isso. E vejo que as empresas estão se mexendo mesmo por isso, né? A maneira como você pode ali queimar o seu filme está muito fácil. Eu acho que aí está a grande transformação, e não foi uma transformação antecipada por mérito das empresas de entenderem que, não, preciso investir em clientes. A gente vê empresas de tecnologia, independente da área de atuação, e o Ivan falou sobre isso, acho que toda empresa daqui para frente é uma empresa de tecnologia que vende produtos ou serviços que devem gerar valor para os seus clientes. Então, o grande ponto, as empresas de tecnologia, startups, né, majoritariamente, surgiram com um grande diferencial, que era a experiência do cliente, que era, né, por muitos anos, e que foi por muitos anos, algo terrível para todo mundo. Você tinha 2, 3 opções, né, os 2, 3 grandes bancos, 5 bancos, os 3 retails, né, distribuidores, varejos, né, e varejistas e etc. De repente começou a surgir muita gente empoderando o consumidor, trazendo o advento da tecnologia, e não dá mais para viver com esse risco que é, ou se dá o luxo de não cuidar dos seus clientes. Eu queria, até pelo tempo curto, puxar 2 conselhos, ou um conselho de cada uma de vocês, para quem quer ingressar numa área de clientes. A gente percebeu ali na enquete, né? Vou até recapitular aqui com vocês. Trabalho em CX, 18% somente. 46%, e isso significa uma boa quantidade de participantes. Eu vou rodar de novo, tá? Até para a gente reiniciar essa enquete. Você, pessoal, você trabalha em CX? Sim. Ainda não, mas quero ou não? Vai respondendo aí. Mas para as pessoas, Sassá e Carlinha, que não atuam, mas querem, qual que é o conselho? Qual que é talvez a forma mais rápida, fácil, ou como se preparar para, de alguma forma, entrar ou se movimentar para a área de sucesso, experiência ou jornada do cliente? Eu diria que quando a gente fala em relacionamento com o cliente, absolutamente qualquer experiência que você tenha em que você precise interagir com o cliente, seja ela qual for. Eu comecei a entender que eu gostava de me relacionar com o cliente quando eu fui recepcionista de restaurante. Porque eu percebi que eu lidava super bem com os clientes e com problemas ou não, em qualquer situação, eu fluía bem. Bem jovem, com 16 anos. Então, eu acho que, primeiro é perceber, isso é para mim mesmo? É isso que eu gosto? Porque não é fácil, você precisa ter aptidão para isso. Como é que você percebe? Se, apesar das situações mais difíceis que você está passando com o cliente, seja ela qual for, você gosta daquilo que você está fazendo, é porque você gosta de trabalhar com o cliente. E aí, dentro desse contexto enorme, 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 que é trabalhar com o cliente, é ir testando o que vocês gostam mais de fazer. Então, ok, eu gosto de lidar com o cliente, isso é algo que me agrada. Mas dentro dessa área eu tenho treinamento, eu tenho relacionamento, eu tenho área de produtos, eu tenho área de melhoria contínua. O que eu gosto de fazer, né? E aí eu diria, assim, um pouco do que eu fiz foi testar. Eu comecei com minha primeira, né, carteira assinada, assim, primeiro emprego de carteira assinada foi atendente de helpdesk, que eu sei que essa Sato foi também. Não sei se foi o primeiro emprego de carteira assinada dela, mas ela disse que iniciou a carreira também assim. E aí, dentro ali do meu contexto de atendente de helpdesk, eu percebi que o site estava super mal escrito, super mal desenvolvido ali em termos de linguagem, né, com os clientes. E aí eu sugeri. E aí fui super bem. E aí fui promovida à área de treinamento. Gostei. Aí fui promovida à área de qualidade. Então,
vão testando e vão tendo a oportunidade de crescer dentro do contexto que vocês conseguirem entrar, né? Mas primeiro pensem, se eu tive qualquer tipo de emprego na vida que eu me relacionava com o cliente e isso me irritava um pouco, ou me estressava, ou me deixava um pouco preocupada e não tão, né, não tão feliz, não tão fluida com essa dinâmica, então de repente não é o ideal. Tudo bem. Eu acho que é isso, é testar e ver se realmente é para vocês. E aí depois ir nivelando o que vocês querem, né? Eu entrei na área de sucesso do cliente de forma orgânica, né? Eu sempre trabalhei com relacionamento, até que eu tinha o sonho de entrar nesse universo de tecnologia, porque eu acreditava, porque eu sempre gostei de tecnologia, e eu pensei, o que mais está conectado com tecnologia dentro de relacionamento é sucesso. Quando eu entrei na Zendesk, eu nunca tinha trabalhado com sucesso do cliente antes, mas, né, consegui entrar e estou crescendo na empresa desde então. Então, eu acho que é isso. Falei bastante, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Sassá, e você, conselho para aquele que quer entrar no time da Recarga Pay? Vai ser meio clichê o que eu vou falar aqui, mas Mas você precisa... o clichê só existe porque, de alguma forma, enfim, funcionou, né? Então, tá Exato. tudo certo. Acho que, ao meu ver, tá? Para atuar na área de atendimento aí, de CX, você precisa gostar de servir. Né? A tua função ali é servir um bom atendimento, servir uma experiência, enfim, servir uma orientação. E assim como a Carlinha comentou, você precisa testar. Eu tenho inúmeros perfis no meu time, eu tenho pessoas que preferem falar com o cliente por telefone, tem gente que tem pavor de telefone e prefere atuar no e-mail e tudo bem, a pessoa ela escreve maravilhosamente, enquanto a outra prefere no verbal e se sai muito melhor no verbal, e a gente respeita essas condições e essas preferências das pessoas, então você não vai saber se você gosta de atender por telefone ou por e-mail quando você não testar. Então, tem gente que prefere o atendimento mais básico, aquele de ensinar. Tem gente que não tem paciência para ensinar. Então, putz, eu tenho que explicar certinho como funciona para o cara fazer uma recarga de celular. Putz, não tenho paciência. E tem gente que adora fazer ali o beabá completo. Tem gente que gosta de atendimento crítico, né? De pegar o cliente bem bravo e resolver o problema, e a hora que o cara sai felizão, ele sai assim com um sentimento de, putz, consegui. Só que você não vai saber enquanto você não testar e passar por todas as possibilidades. E hoje eu falo que na Recarga Pay a gente dá essa oportunidade para as pessoas, né? E aí a gente também sabe reconhecer os talentos. Tanto que eu já nem sei quantas pessoas que passaram ali inicialmente pelo meu time e tiveram oportunidades de crescer dentro da área de CJ, seja para uma promoção, né, de nível de atendimento de especialista 1, 2, 3, especialista que se tornou team leader, que foi para a área ali de melhoria contínua, atuar com treinamento, com monitoria, para equipe de planejamento, projetos, até mesmo que foi para a área comercial ali, então aos poucos você vai se descobrindo, mas enquanto você realmente não entrar nesse mundo, né, tentar as possibilidades, não tem muito segredo, é um tentativa e erro, né, você tem que realmente colocar a cara ali e identificar. E é o que eu falo, assim, eu entrei para atender, foi um susto, a primeira oportunidade de trabalho foi num call center, né, estava conciliando uma faculdade nada a ver, tá? Eu cursava turismo, não usei para nada, a não ser para viajar, eu sempre falo isso. Entrei para atendimento, depois tive a oportunidade de atuar em outra empresa, enfim, foi onde eu tive um crescimento e hoje estou numa outra pegada aqui na Recarga Pay. Na Recarga Pay eu já entrei muito mais voltada para a gestão. E querendo ou não, por mais que você esteja em um cargo de gestão, a responsabilidade que você tem sobre as pessoas que você lidera, ela é absurda, né? A orientação que você dá, o feedback que você dá, tudo isso reflete também no atendimento. E mais, né? Você precisa ter a percepção de este especialista, ele tem um perfil mais de atendimento crítico, então vou direcioná-lo para isso. Então, esse daqui é mais no beabá, então ele vai ficar
nessa fila de atendimento. E a gente consegue ajustar o perfil do especialista com o perfil do cliente que a gente tem, e aí as coisas se tornam mais prazerosas, é mais prazeroso para todo mundo trabalhar. E aí a gente desmistifica aquela visão de que, putz, atendimento é só, sabe, ligação uma atrás da outra, a gente estressada, cliente gritando. Então tem um mundo por trás do atendimento e que eu só conheci realmente porque eu entrei nessa. E a minha formação posterior se deu porque eu identifiquei a necessidade de, pois eu preciso, né, me capacitar em outros conteúdos, enfim, para eu ter mais embasamento para ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Então, às vezes as pessoas entram para atendimento, como eu fiz, vou conciliando com a minha faculdade, que é um outro tema, e aí lá na frente eu sigo a minha vida, trabalhando, sei lá, em hotelaria, que seja, e tem gente que não, que se descobre em CX e segue a vida, que foi o meu caso. E eu, sinceramente, eu não me arrependo. Sou muito feliz hoje, com toda a minha carreira, com toda a minha trajetória, e com o impacto que isso tem também para todo mundo. Boa, boa. Excelente. Gente, foi uma aula. Queria só dar uma dica para aqueles que querem ingressar na área ou querem, de alguma forma, conhecer um pouquinho mais. Eu acho que é fazer o que vocês estão fazendo, estando aqui. Nós temos quase 1000 participantes aprendendo sobre o tema. Quero aconselhar vocês a se conectarem com a Carla e com a Sábata. Inclusive, a gente fez um post agora lá no LinkedIn, estou colocando aqui para vocês. Além de se conectarem com elas, porque nós marcamos elas lá no post, deixem o feedback de vocês para elas, deixem a sua opinião, seu grande insight, aquilo que você aprendeu hoje. Não tenho dúvida nenhuma que elas vão analisar e ver todos os comentários e, por que não, interagir com vocês. Então, quero incentivar. Liste potenciais profissionais que atuem na área, como a Sábata e a Carla, e tente, enfim, aprender com essas pessoas, tenta se conectar com elas no LinkedIn e olhe para empresas que naturalmente têm essa visão de experiência do cliente, busque oportunidades de emprego, oportunidades de atuação nessas empresas. Esse é o nosso conselho para todos vocês. O tempo ele está curto, quero respeitar demais, então queria, enfim, agradecer demais você, Carlinha, Sassá, pelo tempo de vocês, pelo give back, pela oportunidade de aprender sobre experiência, sucesso, jornada, a voz do cliente, esse tema tão importante para os negócios, para a sobrevivência dos negócios e para a diferenciação dos negócios. Não é só sobre sobreviver num mercado tão competitivo como o nosso, mas como eu me diferencio, como eu adiciono vantagem competitiva. Sem dúvida nenhuma, uma das principais armas é investir no seu cliente, na sua experiência, na sua jornada, e vocês são referências em empresas que estão fazendo isso. Então, queria agradecer demais pelo tempo de vocês e abrir rapidinho aqui para vocês se despedirem do público. Vou ficar com eles para falar de certificado, para falar de outras coisas, mas muito obrigado. O tempo é de vocês aqui para a gente finalizar. Vai lá, Sassá. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu tenho uma participação em um evento. Nota 10. Nossa, se foi a primeira tava vez. super nervosa. Fui até no cabeleireiro hoje, entendeu? Dar um tapa para estar aparentável aqui para vocês. Mas fiquei muito feliz. Espero novas oportunidades. Gostei. Agora já estou mais tranquila. Adorei também a participação aí junto com a Carlinha. Espero que a gente continue aí se falando também fora do evento. Desejo muito sucesso para todo mundo. Se alguém quiser, enfim, bater um papo depois, pode me adicionar no LinkedIn, chamar, estou super à disposição. Enfim, eu gosto muito de falar com as pessoas sobre carreira, de dar conselho, enfim, aquela coisa, eu dou altos conselhos. Se eu sigo os meus conselhos é outra história, mas fiquem à vontade para me chamar. Obrigada de novo, e é isso. Oh, mandou muito bem, ó. Por ser a primeira vez, e eu quero, pessoal, vão lá nesse post e coloquem a nota que a Sassá teve por ser o primeiro evento dela, tá bom? Nota 1000, nota 1000. Nota 1000, NPS 100, tá bom? Então tá tudo certo. Vê lá depois. Você, Carlinha, fica à vontade para se despedir. Sassá, arrasou. Não, olha, jamais eu imaginaria que esse foi o seu primeiro evento, então tá de parabéns. Flávio, muito obrigada pelo convite, foi uma honra gigantesca estar aqui com você, com a Sassá, e com esse time enorme, quase 1000 pessoas, o primeiro evento tão grande que eu participo, e assim, muito gostoso, muito fluido,
eu me diverti aqui com vocês, espero que vocês tenham se divertido também. Se conectem comigo no LinkedIn, eu vou me esforçar para responder todos vocês e fico à disposição para o que vocês precisarem em termos de dica de carreira, de conselhos, enfim, e até uma troca de ideia, um bate-papo informal. Muito obrigada, pessoal, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigado, pessoal.